A gente vai falar de saúde agora, Maio Verde, que é o mês de conscientização e prevenção do glaucoma. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a oftalmologista, a doutora Luciana Campos. Muito bem-vinda à nossa programação. Obrigada, uma boa tarde. É um prazer estar aqui para falar sobre este assunto. Falar de um assunto muito importante, né, doutora? Explica para a gente, primeiramente, o que é o glaucoma. O glaucoma é uma doença ocular, né, que afeta o nervo óptico e causa cegueira, quando não diagnosticado precocemente. Então, é muito importante fazer sempre a consulta regularmente para ter um diagnóstico precoce. Já que você falou em diagnóstico, como é que é feito então esse diagnóstico? Nas consultas regulares com o oftalmologista, é possível suspeitar do glaucoma. Se o paciente apresenta um aumento de pressão intraocular, se apresenta alteração no nervo óptico compatível, sugestivo de glaucoma, é necessário fazer exames complementares específicos para fechar o diagnóstico. Pode continuar, doutora. Desses exames temos o campo visual, a tonometria, a paquimetria, uma tomografia do nervo óptico, gonioscopia, exames que junto vão nos ajudar no diagnóstico de glaucoma. Quem pode ter essa doença? E, assim, tem uma idade específica? A idade mais comum é a partir dos 40 anos, né? Então, com a faixa etária aumentando, aí aumenta a probabilidade do glaucoma. Mas existe o glaucoma congênito, existe o glaucoma juvenil, que são menos comuns. A partir dessa idade, então, a pessoa já tem o histórico, já tem que ter o histórico de idas ao médico, né? Quem tem histórico familiar tem mais risco de vir a ter glaucoma. Mas não precisa ter necessariamente um caso de glaucoma na família para fazer a consulta e descobrir, né? Então, assim, quando você faz uma consulta oftalmológica, você consegue detectar alterações que são sugestivas e ter um diagnóstico mais logo, assim, numa consulta. Se você faz consultas regulares, porque o glaucoma pode começar de uma hora para outra. Então, o correto é fazer exames regulares, anuais, né, para diagnóstico precoce. No início da nossa entrevista, a senhora trouxe alguns sintomas, né, que essa doença ocasiona. Mas tem aquele sinal de alerta que a pessoa, não, isso aqui eu preciso verificar. Na verdade, a maioria dos casos é assintomático. Então, às vezes, mesmo uma pressão de 24, que o normal é de 10 a 21. Então, uma pressão de 23, 24, o que a pessoa sente é dor ocular, mas esporádica e não é frequente. Então, se for para esperar a dor, a pessoa já está no estágio avançado. A dor não, se for esperar um sintoma de fato que altere o campo visual, já tem uma lesão muito grande do nervo óptico e essa lesão é irreversível. Então, o correto é realmente fazer suas consultas regulares e não esperar um sintoma, né? Assim, agora, tem um tipo de glaucoma, o glaucoma de ângulo fechado, que ele pode causar outros sintomas além da dor, que é a visão de halo, como arco-íris ao redor das luzes, então, hiperemia ocular, né? Tem glaucomas específicos que têm sintomas diferentes, assim, mais proeminentes. Antes da gente falar de tratamento, em toda consulta oftalmológica, a pessoa já faz essa aferição da pressão no olho? Sim. Ou o médico tem que pedir? Não, assim, eu sempre faço. Então, para mim, está dentro da consulta. Independente da idade? Independente. Não, assim, da criança, a gente não faz com tanta frequência. Mas, se a partir você... dos 40, né? Não, é adulto, a partir dos 18 já faz. Já faz a aferição da pressão. E criança, se você perceber durante o exame alguma coisa que possa ser sugestiva, aí já mede a pressão também. Agora vamos falar de tratamento, doutora. Foi identificado, como é que é feito esse tratamento? Tem várias formas de tratamento. Então, o que é mais conhecido são os colírios hipotensores, né? Temos várias opções de colírios. Mas, hoje em dia, também temos o laser, o trabeculoplastia laser, que também é indicado nos casos iniciais de glaucoma. Mas que, da mesma forma, precisa fazer o acompanhamento para saber se aquele tratamento está fazendo o efeito desejado. Além disso, nós temos cirurgias microinvasivas e a cirurgia tradicional do glaucoma, que é a trabeculectomia, que é indicada em casos muito mais avançados.
E o que causa o glaucoma, doutora? O que causa o glaucoma, a gente ainda não tem... deixa eu explicar o seguinte, o glaucoma existe mais de um tipo. Então, temos o glaucoma, o mais comum de todos é o primário de ângulo aberto, que hoje, assim, não tem, a gente não tem 100% de certeza, mas, assim, do mecanismo mesmo, mas, assim, ele aumenta a pressão do olho por duas vias, ou por produção do líquido dentro do olho, aumenta a pressão, ou por dificuldade na saída desse líquido do olho. Então, o primário aberto não tem dificuldade na saída, você tem um aumento na produção do líquido e esse líquido aumentado vai machucar o nervo óptico, tá? E o outro é o glaucoma de ângulo estreito fechado, que tem uma dificuldade na saída desse líquido do olho e aí o líquido acumula dentro do olho e a pressão sobe. Então, assim, mas também pode estar relacionado ao uso de corticoide, uso prolongado, doenças inflamatórias, como, por exemplo, o veite, também é causa de glaucoma. Catarata pode causar glaucoma, catarata muito avançada também pode causar glaucoma. Então, tem uma série de causas. Certo. Só para a gente finalizar, quais os cuidados fundamentais para evitar ter essa doença? Os cuidados é muito fácil, na verdade é fazer consulta oftalmológica regular. Então, uma vez no ano, as pessoas vão muito ao consultório preocupadas com o grau do óculos. Mas, na verdade, o olho é um órgão muito complexo. Então, muitas vezes, só de fazer a consulta regularmente, você já observa e já consegue diagnosticar o mais precoce possível. Hoje a gente tem um arsenal de exames que que nos auxiliam a evitar a cegueira, né? Porque você consegue diagnosticar muito cedo e evita o que antes causava a cegueira. Queria muito agradecer sua participação, doutora. Muito importante a gente estar falando sobre esse assunto. Isso. Obrigada. Obrigada.